Pela manhã aconteceu a sessão da Câmara de Vereadores de Orocó e, mais uma vez, a violência, a insegurança, os assaltos foram destacados na tribuna do Poder Legislativo do município de Orocó. Quem levou essa questão mais uma vez foi o vereador João Didemar, e o mesmo foi aparteado pela presidente Valquíria Amando, que demonstrou muita indignação com essa situação que os moradores de Orocó enfrentam nesse momento. Por sinal, só hoje, gente, pela manhã, que é do nosso conhecimento, aconteceram 2 assaltos nas imediações da região do Brígida. E um desses assaltos foi em um ônibus escolar, onde crianças estavam em um ônibus escolar que foi interceptado por assaltantes e levaram os pertences dos estudantes. Daí a indignação da presidente da Câmara de Vereadores, Valquíria Amando, que nunca ela foi tão dura em relação à política de segurança pública praticada pelo governo do estado, e hoje ela até disse que acredita que só haverá um fim nesse estado de insegurança em que Pernambuco se encontra quando houver uma mudança de governo. E ela atribui esse momento de insegurança em que se encontra o município de Orocó, e que não é muito diferente de todos os municípios brasileiros, diretamente à falta de governo, segundo ela, do governo do estado, conduzido por Paulo Câmara. Na sessão de hoje da Câmara de Vereadores de Orocó, poucos parlamentares usaram a tribuna, mas todos manifestaram a sua preocupação com a onda de assaltos que a cidade vem enfrentando, em especial na região do Brígida. Essa manifestação foi feita pelo vereador João Didemar, que por sinal é da região, ele mora lá na região de Casa Nova, região do Brígida, e foi reforçada pela presidente da casa, a vereadora Valquíria Amando, que por sinal lançou críticas à política de segurança pública do governo do estado e responsabilizou o governador Paulo Câmara por tudo que está acontecendo na região e em especial na cidade de Orocó. Vamos ouvir o pronunciamento do vereador João Didemar. Nós temos apenas um pronunciamento da sessão de hoje. Hoje foi a 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do município de Orocó, e nós temos apenas um pronunciamento, do vereador João Didemar, e no mesmo pronunciamento o posicionamento, isso em a parte, ao colega da vereadora Valquíria Amando, presidente da Câmara Municipal. Vamos ouvir. Bom dia para os vereadores, bom dia para a população de Orocó. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a região do Brígida, que é a região que está sofrida. O povo hoje vinha para fazer consulta nas crianças e os ladrão pegava fazendo naquele mesmo local que ali da sua área, Martinho. Aí é difícil ali, viu? Lá na estrada tá ruim e os ladrões não saem dali, fica todo dia ali fazendo aquele mesmo serviço. Pegaram o ônibus escolar, rodearam os alunos, tomaram as coisas dos alunos. Ficou um negócio incrível, incrível, sabe como é incrível? Tomaram o celular, até caderno tomaram o que ia, fizeram o pintar e bordar no ônibus. E eu queria pedir para a segurança que desse mais uma atenção ali na região do Brígida, que está demais mesmo, que
agora o ônibus escolar não pode mais rodar com os alunos. Como é que faz um negócio desse? Tá difícil. Queria pedir ao prefeito para ver se ele recuperava aquelas estradas também. Recuperava as estradas, reabrir aquela estrada para pelo menos promover mais, para ver como é que ficava. Porque do jeito que está, a situação está difícil. Conselheiro, a parte, vereador. Você. Vereador, eu vi agora agorinha há pouco, o vereador Marquinhos estava me mostrando essa questão do assalto que teve ao ônibus escolar. E eu lhe digo uma coisa, nesse governo de Paulo Câmara, nem espero por segurança que não tem não. Não adianta, enquanto Paulo Câmara estiver no poder, já foi provado que não tem segurança não pra gente não. Inclusive, como eu falei semana passada, na reunião passada, eu estaria em Recife fazendo essas cobranças, fui novamente conversar com o deputado, para pelo menos o que ele prometeu, o secretário de Defesa Social, ele enviasse. E até agora o secretário de Defesa Social não deu resposta nenhuma quanto à melhoria de segurança. A patrulha rural, que ele disse que ia ficar no município para dar assistência ao projeto Brígida e Riacho do Brígida, que ele prometeu, não mandou. E efetivo foi bem claro quando disse que não tinha condições. Então, o que a gente pode fazer é esperar mudar de governador, que dê mais atenção à segurança do nosso estado, porque sinceramente a gente está entregue às baratas. Não vem aqui ninguém dizer que tem a solução para todos os problemas, não, que não tem não. A solução de todos os problemas é o governador sair e entrar um que tem interesse em resolver. É a única solução, porque os vereadores aqui, infelizmente, para a questão de segurança, dependendo do governador, não tem como fazer nada. Porque cobrar, praticamente todos os dias a gente cobra. E infelizmente a gente não tem nenhuma posição positiva do governador. E todos nós sabemos, a população sabe que nós dependemos do governo do estado para dar segurança à população. E resposta negativa sempre. Então vamos esperar mudar esse governo, que não tem um pingo de interesse em estar protegendo a população, e orar para que o próximo governo, o próximo gestor dê mais atenção à segurança do estado. É só que esperar por outro governo é difícil, porque se ele ganhar de novo, aí pronto, vai mais 4 anos. Aí 4 anos o povo sofrendo, aí é difícil. É muito difícil, mas o cara tem que fazer pelo menos a parte do cara. É interessante, ele sai e fica. Tirou, estava andando lá na 9. Roubaram e estavam andando lá no projeto. É difícil, a situação é difícil, fica difícil para Orocó, com 3 policiais, com 7 segurança. É muito difícil. Mas eu queria pedir o apelo ao prefeito para ver se ele mandava reabrir aquela estrada, reabrir mais, fazer aquela estrada para pelo menos o povo passar mais, que a estrada do Brígida, será que vai ficar abandonada, Não existe um negócio daquele ali não. Aí o povo ali está a situação difícil. Vereador, vamos aproveitar que as máquinas estão aí fazendo estrada, vamos colocar outra indicação em nome de todos os vereadores pedindo o conserto daquelas estradas do Riacho do Brígida que realmente está necessitando. Então já é uma melhoria, né? Não minimiza pelo menos um pouco. Então, a máquina do governo não está fazendo algumas estradas, não? Pelo que eu soube, estava. Pelo que eu soube, estava. É o do município? Pronto. Então encaminha para a prefeitura, e pede ao prefeito para ajeitar aquelas estradas. Pode pedir a menina, a secretária, para fazer uma indicação em nome de todos os vereadores, e pessoalmente a gente leva lá e faz essa cobrança, porque realmente lá já está na estrada do Brígida, para a gente fazer o conserto daquelas estradas que realmente está necessitando. Tá, ali está necessitando mesmo. E eu queria também, mas ele lá de ser mais, que os alunos, como os alunos dizem,
Se enlarguecer mais, aí vendo, manda o motorista parar, pelo menos onde, né? Ele de longe, mas ele fica, devido ao mato, aí não vê de longe. Quando vê, tá em riba, ele já com as armas e pronto. Aí pronto, a situação fica difícil para os alunos, para o pessoal que vem para a feira, que vem para fazer uma consulta nas crianças, bem com a urgência, como o rapaz vinha hoje com urgência, com a menina, eles chegaram, pararam, a menina já doente, eles param no meio da estrada, obrigado, ele disse, não, eu vou com a menina, pelo amor de Deus, não deixe minha menina morrer não, porque eles liberaram o rapaz. Mas é muito difícil a situação dessa. E só ia dar um bom dia para vocês. Tchau. No que foi debatido hoje na Câmara Municipal de Orocó, o assunto de fato é muito preocupante. É compreensível a indignação dos vereadores João Didemar e Valquíria Amando, assim como essa indignação é compartilhada pelos demais integrantes do Poder Legislativo daquele município sertanejo, porque é inaceitável que os assaltantes, a bandidagem, desafiem o poder público dessa maneira. Pelo que foi narrado pelo vereador João Didemar, os assaltantes levaram até os cadernos das crianças. É como se eles estivessem mandando um recado para o governador Paulo Câmara. É como se eles estivessem mandando um recado para as forças que comandam a segurança pública do estado de Pernambuco. É como se fosse um desafio à autoridade do poder público. E, infelizmente, quando o poder público perde essa capacidade de governar, aí aqueles que não têm nenhum compromisso com a ordem, com a decência, com as coisas dentro do alinhamento moral, se colocam dessa forma, praticam os assaltos, de uma certa forma agridem uma criança, um jovem, porque isso é uma agressão. Imagine o estado psicológico dessa criança. Imagine como esses jovens que foram interceptados pelos bandidos e sofreram esse tipo de violência, chegaram nas suas escolas e, consequentemente, retornaram para os seus lares. Se nós somos uma nação onde o poder público já não se dedica em priorizar a educação, imagine em pleno sertão nordestino, uma criança sair de sua casa e, ao retornar, não ter mais vontade de ir à escola, porque está com medo de mais uma vez ser vítima da agressão por conta da violência praticada por assaltantes. Então é obrigação sim do poder público, eu entendo muito bem o comportamento de indignação do vereador João Didemar e da presidente da casa, a vereadora Valquíria Amando. É preciso que se tome providências. É preciso que o prefeito do município use da responsabilidade que tem no cargo de chefiar o executivo municipal e exigir das autoridades estaduais, que é quem são responsáveis pela segurança pública, medidas urgentes, adoção de medidas rápidas, para que a sociedade possa sentir o mínimo possível de segurança e ter a certeza de que não estão abandonados. É por isso que a vereadora disse: nós não temos mais a quem recorrer. Nosso sentimento é de abandono total, porque, infelizmente, a força pública de segurança
através do governo do estado, vem falhando e vem falhando muito.